Eu queria dar o meu bom dia a todos e saudá-los em meu nome, em nome da EMAG, em nome do desembargador federal, diretor dessa escola, doutor Nino Toldo, que infelizmente teve um compromisso urgente, pediu mil desculpas que ele não pode abrir esse evento. Então, ele me encarregou dessa tarefa de abrir este curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Desafios e Soluções. Hoje nós teremos a nossa abertura com o professor Danilo Doneda, que é advogado e professor do IDP. Convido a todos, o professor Danilo terá que sair um pouquinho antes, já nos conversamos antes, mas depois, na sequência, teremos a professora Estelita. Então, é uma honra recebê-los aqui na EMAG, é uma honra receber a todos que estão inscritos. Também agradeço muito ao pessoal da EMAG que viabilizou esse curso. O doutor Danilo Doneda é advogado, especialista em temas de proteção de dados e privacidade, professor no mestrado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, diretor do Centro de Direito, Internet e Sociedade. Também é consultor do Comitê Gestor da Internet no Brasil, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e do Conselho Diretor da International Association Privacy Professionals. Foi coordenador-geral de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e consultor pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na mesma secretaria. É mestre e doutor em Direito Civil pela Universidade do Rio de Janeiro, onde atuou como professor. Foi também professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas. Autor de livros e diversos artigos sobre direito civil, proteção de dados pessoais e temas relacionados a direito, internet e sociedade. Sem maiores delongas, eu já passo a palavra ao professor Danilo, agradecendo muito pela sua presença no dia de hoje. Muito obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui hoje, ao lado ainda mais da professora Estelita. Vocês deixam só... Professor, está mudo. Agora estão ouvindo? Sim, sim, sim. Perfeito. Não, está falando o prazer que está aqui, o convite da Amada, da Márcia, aqui na EMAG, do Tribunal Regional Federal Terceira Região, ainda mais ao lado da professora Estelita. Eu vou tentar dividir a minha apresentação. Só que eu estou no iPad, talvez não seja tão simples assim. Só me avise se funciona. Estamos vendo, professor. Perfeito. Agora, espera um pouquinho. Realmente não é tão simples. Colocou o sistema operacional italiano? Eu falo com máquina italiana, Luna. Eu estou usando Isso espanhol é agora. Opa. Agora dá para ver, né? Dá para ver. Perfeito, professor. Tá ótimo. Então, aqui, muito rapidamente, eu vou fazer uma introdução à Lei Geral de Proteção de Dados, como foi requerido no convite, um breve aceno aos antecedentes, da histórica, contextualização e depois alguns dos seus elementos principais. Direto ao ponto, né? Quando a gente fala em proteção de dados, é claro que acende a ideia de que estamos tratando da proteção à privacidade, do desdobramento disso, e apesar de haver grande consistência, grande continuidade entre o que foi tradicionalmente proteção à privacidade, nós estamos, na verdade, diante de um certo corte, um certo novo paradigma que se instalou a partir do momento que informações pessoais passaram a ser disponibilizadas em grande quantidade. A própria ideia de privacidade foi colocada em xeque isso há muito tempo, há muitas décadas. Hoje em dia, desde há muitas décadas, inclusive, não faltam alguns acenos, alguns avisos, às vezes pouco apocalípticos, sobre a eventual morte da privacidade, a própria necessidade dessa preocupação numa época em que o acesso a dados, a coleta de dados acaba sendo cada vez mais volumosa e cada vez menos passível de ser enfrentada, bloqueada pela gente, como que a gente vai ver hoje, sem fornecer dados para praticamente cada atividade que nós fazemos, seja online, seja offline. Mas o que acontece
é que, apesar de haver essa superexposição, como nunca houve, e provavelmente vai acontecer mais, a demanda por controle dos resultados disso é que, certamente, aumentou nesses tempos. Isso é, cada vez mais nós estamos mais potencialmente expostos, mas cada vez mais nós temos também maior necessidade de equalizar como que essa exposição vai ser feita. Isso é, como que nós vamos nos movimentar dentro do espaço onde nós temos que presumir que nossos dados sejam tratados e temos que estabelecer mecanismos de controle, seja pelo direito, seja pela arquitetura, seja pela tecnologia, e por isso mesmo que foi elaborada, nas últimas décadas, uma doutrina que vai além da proteção à privacidade, da chamada proteção de dados pessoais. Uma nova doutrina, quase, pode se chamar, se assim quiser, quase um novo direito, acompanhado de conceitos, princípios, instrumentos e técnicas próprios, justamente para fazer frente a essa superexposição a que nós estamos expostos hoje. E são alguns elementos básicos disso que compõem a LGPD que eu quero abordar hoje. Privacidade, somente para a gente completar esse arco histórico, é um direito subjetivo tradicional. Ele é baseado numa ideia binária de que há coisas que são somente nossas, coisas que não são, que nós temos que deixar secretas se nós queremos defendê-las, que a privacidade está muito ligada ao recato, tranquilidade, sigilo. Isso é a exclusão, de uma forma geral. Só que, no momento em que muitos tratamentos de dados não são mais passíveis de nós optarmos por estarmos fora, nós somos contextualmente inseridos em tantas situações nos quais nossos dados são tratados, aumenta cada vez mais a demanda para que a gente tenha, não propriamente uma possibilidade de evitar que esses dados sejam tratados, mas que nós possamos, sim, apesar de contar com que eles sejam tratados, poder controlá-los de alguma forma. Isso esse controle sobre os próprios dados, que é exercido pela gente, pela regulação de tantas formas, ele procura hoje em dia não somente e meramente proteger aquilo que a privacidade tradicionalmente protegia, mas proteger a pessoa contra várias instâncias em que seus direitos podem ser manipulados, feridos, violados. Isso, sintetizando uma certa direção, portanto, a proteção de dados, dessa forma, como controle sobre os dados, ela procura evitar que a pessoa seja submetida a controle social, a vigilância, a classificação, a discriminação, isso é, vários abusos, vários problemas que podem acontecer a partir da manipulação dos seus dados. Essa ideia de proteger os dados da pessoa, de estabelecer regras para o tratamento de dados da pessoa como forma de evitar esse controle social, vigilância, etc., começou a ser esboçada no final da década de 60, quando aqui tem uma revista norte-americana da época que falava de uma reação que houve na sociedade, no Congresso norte-americano, contra um projeto do governo de então de estabelecer um banco de dados de todos os cidadãos. Aí vieram várias discussões sobre se aquilo não iria concretizar um controle abusivo sobre as pessoas através do controle sobre seus próprios dados. E várias discussões do gênero foram acontecendo aqui no Brasil, em vários outros países. Aqui a gente vê uma publicidade na revista Veja, em 1972, de uma empresa que, aliás, ainda existe hoje e fazendo algumas coisas passíveis de serem, inclusive, contestadas diante da atual legislação, na minha opinião, pelo menos, mas várias tentativas de avançar de uma forma técnica e com instrumentos automatizados, computacionais, no tratamento de informações, foram sendo contestadas, acabaram virando estopim que gerou o nascimento da doutrina de proteção de dados. Aqui, eu não tenho como fazer um retrospecto histórico muito grande, vou dar os saltos, os famosos saltos. Né? Em 1983, uma sentença muito importante, paradigmática, do Tribunal Constitucional Alemão, entendeu que havia, no direito alemão, reconhecido, um direito à autodeterminação informativa, que muito sinteticamente ele simbolizou esse movimento da privacidade como direito meramente pessoal subjetivo para uma ideia sobre a qual a regulação cada vez mais teria que se preocupar com o uso, com o controle
do uso de dados pessoais, independente de serem secretos ou não, de serem sigilosos ou não. Essa ideia de autodeterminação informativa permeou toda a evolução das normas de proteção de dados que nós temos hoje, da LGPD, inclusive, é um dos fundamentos da LGPD, devo dizer, a autodeterminação informativa, e, de certa forma, funciona como um paradigma que ilustra a passagem da ideia da privacidade à ideia da proteção de dados, como, pelo menos o que é hoje, o grande direito que regula algumas situações fundamentais da sociedade da informação. Nesse salto, a ideia de proteger a privacidade através do segredo, do sigilo, deixa lugar à ideia do controle. Isso é, nós sabemos que muitos dados nossos vão ser conhecidos por terceiros, empresas, pelo governo, etc. Não temos como, plausivelmente, sair desse destino, porém, há todo o interesse e há toda legitimidade em termos informação sobre como os dados vão ser tratados, temos a possibilidade de nos negar a tratamentos fraudulentos, a tratamentos que prejudiquem vários direitos nossos, não só relacionados à privacidade. Isso foi criando, claro, uma demanda por novas leis. Essa demanda nasce não somente da demanda dos cidadãos por mais direitos para si próprios, mas também mesmo do mercado, de entidades públicas, por maior segurança jurídica, porque cada vez mais o tratamento de dados é importante para vários modelos de negócio, modelos de gestão, mas também é mais arriscado, mais perigoso, porque pode trazer reclamações, pode gerar pendências, pode gerar efeitos não desejados. Enfim, maior segurança jurídica é cada vez mais demandada pelos utilizadores de dados também, não só pelos cidadãos. Os cidadãos demandam mais confiança em serviços públicos, empresas, outras demandas como interoperabilidade, a necessidade de que haja uma harmonização entre regras de proteção de dados até para fomentar transferência internacional quando ela é devida, cada vez mais cresce, pressionando pela formulação de regras de proteção de dados, como a LGPD. E aqui, nesse quadro, que é do ano passado, nós vemos como modelo de regulação sobre dados pessoais, uma lei geral de proteção de dados pessoais não é, de forma alguma, uma particularidade brasileira. Aqui nesse quadrinho, nesse mapa, os países pintados em azul, muito genericamente, claro, todos eles têm no seu ordenamento jurídico algo que se pode caracterizar como uma lei geral de proteção de dados. Isso é uma lei que fornece direitos dos cidadãos, instrumentos de tutela, restrições ao uso de dados, que não são meramente setoriais. Isso vale a princípio para todos os setores. Tem seu vértice no cidadão, isso é, procuram legitimar e concretizar um direito à proteção de dados. São mais de 120 países, mais de 140, se a gente extrapolar o sistema das Nações Unidas, que tem essas leis gerais, e por isso pode-se dizer que é um modelo, hoje em dia, majoritário no mundo. E como isso foi se estruturando no Brasil? Como que a proteção de dados se estruturou no Brasil? Claro que antes da LGPD já havia, de certa forma, alguma forma de estipulação, de consolidação de proteção de dados. Não é que a LGPD foi um marco zero absoluto para tudo. Antes da LGPD, nós tínhamos desde, eu não coloquei aqui, mas regras constitucionais, o próprio direito à privacidade estava previsto no sentido da proteção da vida privada, da intimidade, a ação constitucional de habeas data, que isso não é uma ação muito eficaz, muito utilizada hoje em dia, foi uma ação precursora, iniciativa constituinte brasileira de 88, no sentido de promover um direito objetivo de todo cidadão a ter acesso a seus dados, seja na mão de quem eles estejam, órgãos públicos, empresas. Além disso, com o tempo, claro, nos últimos 20, 30 anos, mas 20 anos em geral, foi se estruturando um marco regulatório mais específico e mais, digamos assim, concreto para abordar questões referentes ao uso de informação pessoal. Primeiro, de uma forma ainda um pouco mais geral, talvez, mas a partir do Código de Defesa do Consumidor, o famoso artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe para o direito brasileiro
uma regra segundo a qual a utilização de dados de consumidores deve ser protegida de uma forma geral e, particularmente, dados referentes a crédito são sujeitos a uma proteção específica, que foi, inclusive, inspirada numa lei norte-americana, Fair Credit Reporting Act. Por muito tempo, e ainda hoje, essa regra do Código de Defesa do Consumidor ela foi e continua sendo muito importante para uma grande parte das demandas administrativas e judiciais em termos de direito do consumidor referentes à proteção de dados. E até a própria natureza do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, proporciona que ele funcione também como que ele tenha funcionado, melhor dizendo, como uma normativa que, em muitas ocasiões nas quais tratamentos de dados foram colocados em questão, como alguns modelos de negócio que se tentou implementar no Brasil com utilização massiva de dados de consumidores, sem que houvesse muito controle, muita transparência, o Código de Defesa do Consumidor foi versátil e eficaz o suficiente para poder abarcar essas situações e fornecer regulação antes que fosse editada uma norma qualquer específica sobre proteção de dados. Sempre bom lembrar que aqui no Brasil o LGPD de 2018, desculpe, ela é muito posterior a muitas outras normas de proteção de dados. Nós temos normas de proteção de dados no mundo desde a década de 70. Na América Latina, nós temos desde o ano 2000. O Brasil chegou meio tarde até no grupo de países que tem esse tipo de norma e justamente por isso é interessante saber o que houve desde então. Da mesma forma, além da defesa do consumidor, você tem outras normas importantes. A lei do cadastro positivo, ela proporciona praticamente um microsistema de proteção de dados dentro dos dados englobados nos históricos de crédito. A lei de acesso à informação, paradoxalmente, né, que aparentemente é uma lei sobre transparência, mas ela, como transparência, sempre tem que fazer as contas com violação de dados, com dados cuja utilização pode prejudicar cidadãos. A lei de acesso à informação, ela define o que são dados pessoais e ainda estabelece um regime específico de proteção de dados pessoais no seu artigo 31. Ela tem, portanto, inserida dentro dela um microsistema de proteção de dados, porque ela teve que fazer isso justamente porque na época não havia uma lei de proteção de dados. E, de certa forma, ela inovou, ela em grande parte, até hoje é responsável por uma grande parte do que é a proteção de dados no setor, nos tratamentos de dados pelo setor público no Brasil. Também o Marco Civil da Internet, de 2014, que é muito importante na época, ainda hoje, que tem vários dos seus direitos relacionados à privacidade, mas também não é uma lei geral, ela se restringe à internet, ainda mais ela não dialoga perfeitamente bem com os conceitos da LGPD, muito embora ela não tenha incompatibilidade, ela não parte do quadro dogmático da proteção de dados de uma forma geral, então não é uma lei de proteção de dados. Falava da Constituição da Data. Ainda um desdobramento um pouco mais recente, mas tremendamente importante, é a colocação do direito à proteção de dados como direito fundamental, que no Brasil foi constitucional, mas inclusive essa colocação da proteção de dados como um direito fundamental, autônomo, independente do direito à privacidade, à intimidade e vida privada, né, do artigo 5º, inciso 10, e mesmo da comunicação de dados, do artigo 5º, 12 da Constituição, é muito recente e veio a se consolidar em uma decisão de 2020 do Supremo Tribunal Federal, quando da propositura de uma série de ADIs em face da medida provisória 954. Aquela medida provisória, na época de março, se não me engano, de 2020, pretendia, no começo da pandemia, acho, março, abril, estabelecer o compartilhamento de dados entre dois entes públicos, aliás, entre o ente público, o IBGE, e as operadoras de telefonia, mas uma proporção que não era justificável, isso é, dados de mais de 160 milhões de brasileiros seriam repassados quando somente dados de 200 mil brasileiros eram necessários. Isso acendeu uma certa bandeira de alerta e houve consideração pelo
STF de que não havia proporcionalidade, criava-se um risco desproporcional e injustificado aos cidadãos, a todos os cidadãos cujos dados seriam transferidos, que não havia medidas de salvaguardas hábeis a proteger esses dados. Naquela ocasião, a LGPD, apesar de ter sido aprovada, ainda não estava em vigor na época, no começo de 2020, se lembra? Ela entrou em vigor somente em setembro de 2020. E, para fundamentar essas preocupações, essa verificação da ausência de proporcionalidade, entre outros, pelo STF, identificou-se que o ordenamento brasileiro, a Constituição brasileira, ela protegia, ela devia ser atualizada no sentido de prescrever um direito fundamental à proteção de dados. E uma toada que logo foi consolidada, foi, digamos assim, fechada com a promulgação, em fevereiro desse ano, 2022, da Emenda Constitucional 115, que insere no artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Brasileira, o inciso 79, que trata justamente do direito fundamental à proteção de dados. Então, o direito à proteção de dados hoje é um direito autônomo, é um direito reconhecido tanto em sede jurisprudencial, quanto está devidamente constitucionalizada na nossa ordem jurídica e é independente de outros direitos que lhe são próximos, principalmente do direito à privacidade. E, em face desse direito fundamental, nós temos, é claro, apesar de ter uma continuidade histórica um pouquinho sobrepassada aqui, né, com alguns entreveros, mas nós temos como norma regulamentadora desse direito fundamental justamente uma norma que, curiosamente, antecede esse direito fundamental, pelo menos cronologicamente, em relação à sua positivação, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, como mencionei, foi promulgada em agosto de 2018, ainda que tenha vindo a entrar em vigor somente mais de 2 anos depois, por uma série de intercalços em relação à sua entrada em vigor, seu vacatio legis. O que é a LGPD? A LGPD, basicamente, é uma legislação que procura criar instrumentos para proteção e controle do cidadão em relação ao uso dos seus dados pessoais. Por um lado, isso é proteger os dados, e por outro, fornecer segurança, fornecer regras claras para que empresas, para que organizações possam, quando utilizam dados pessoais, possam fazê-lo com legitimidade, dentro do devido limite proporcionado pela lei. Então, a LGPD é uma lei que reconhece, inclusive, a necessidade, a pertinência, até a necessidade, por que não dizer, de que dados pessoais sejam utilizados em uma série de ocasiões, justamente dado a importância fundamental de dados pessoais na economia, na gestão pública moderna e tantos outros aspectos da vida de sociedade, porém reconhece ao mesmo tempo que esse uso não pode ser ter sua disciplina deixada à deriva. É necessário que haja certos limites, instrumentos de controle, para que o cidadão não perca poder. Na verdade, a proteção de dados diz muito sobre poder. Ela procura manter o controle do cidadão sobre os seus dados, por que não dizer sobre sua própria vida, diante de tantos instrumentos que podem enfraquecer a sua autonomia, até a sua autonomia privada, livre-arbítrio em várias circunstâncias. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei que pisa fundo, nem que toca de forma direta temas relacionados a sigilo ou segredo. Tanto é que as normativas referentes a sigilo continuam como dantes, né? Na Lei Complementar 105, várias normas que estabelecem desde a lei de acesso à informação, com seu regime de confidencialidade, as normas de sigilo profissional, as noções de sigilo comercial, industrial, todos eles continuam, digamos assim, sem qualquer alteração significativa direta por conta da LGPD. Porque a LGPD, veja bem, ela não vai tratar da questão da informação através da determinação de aspectos de sigilo. Ela vai tratar reconhecendo riscos, reconhecendo potenciais fraudes, problemas com direitos dos cidadãos, e, nesses casos, independente do dado ser sigiloso ou não, ela pode atuar. Tanto é que, por exemplo,
situação bastante atual, né? Está atualmente em via de julgamento. Amanhã continua o julgamento pelo STF da ADI 6649, que justamente foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em face do decreto 10.046, decreto do governo federal sobre o compartilhamento de dados pela administração pública. E o questionamento da OAB, do Conselho Federal, foi justamente no sentido de que o decreto, ainda que ele tenha sido publicado depois da LGPD já ter sido promulgada, o decreto ignora esses mecanismos da LGPD e procura basear toda a sistemática de utilização de dados pessoais pela administração pública dentro das balizas do segredo, do sigilo, em um marco regulatório claramente anacrônico às situações que nós temos hoje em dia. Por isso, muita atenção, aliás, ao desdobramento amanhã deve ser o assunto que entra em pauta já na primeira sessão da presidência da ministra Rosa Weber. Então, portanto, a LGPD não é uma lei que meramente restringe o acesso e fluxo de informações pessoais. Ela procura até fomentar, no sentido que ela proporciona espaços de segurança, de liberdade para que dados pessoais possam ser tratados. Ela vai, de fato, poder fomentar o tratamento desses dados em várias circunstâncias. Ela é, na verdade, a gente pode enxergar a LGPD como um verdadeiro novo pacto estabelecido pela sociedade justamente para proporcionar segurança e confiança na utilização de dados pessoais no momento, para uma sociedade na qual eles são tão necessários hoje em dia e a sua utilização também incorre em tantos riscos para o cidadão. A LGPD é uma lei de abrangência nacional. Ela tem alguns elementos de alcance, inclusive extraterritorial, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela procura uniformizar as regras sobre fluxo e proteção de dados pessoais do país em todos os setores, de forma transversal. Isso é uma lei que não se aplica a um determinado setor ou outro. Inclusive, ela abrange setor público e privado de forma, a princípio, igual, de forma isonômica, ainda que regras em relação ao setor público ainda estejam, até por vistas do julgamento do decreto, pendentes em alguns pontos de maior aclaramento. Aliás, como toda a LGPD é uma norma nova e é muito de seu conteúdo que ele necessita tanto de regulamentação quanto de um pouco mais de maturidade para ser implementado e até apreciado pelos nossos tribunais. Os tribunais estão, de fato, apenas começando seu trabalho de apreciação de alguns pontos que vêm sendo contestados ou discutidos dessa lei. A LGPD, no artigo 2º, estabelece uma série de fundamentos, não vou entrar em detalhes agora, mas a gente pode ver que os fundamentos vão muito além de um rosário, de direitos individuais. Nós temos como fundamentos da LGPD não somente a privacidade, os direitos à personalidade, a autodeterminação informativa, mas também a ideia do desenvolvimento econômico, tecnológico, a livre iniciativa, a concorrência de direitos do consumidor, numa matéria que ela está, a proteção de dados, muito interligada tanto à necessidade da atualização da proteção da pessoa, da personalidade, em face da tecnologia, mas também no sentido de proporcionar segurança e marcos regulatórios concretos para a utilização de dados, para o uso de tecnologias, inclusive de inovação, dentro de um paradigma de maior segurança e respeito ao cidadão. Nesse sentido, a LGPD no Brasil, tenho plena certeza disso, o maior laboratório que nós temos de inovação jurídica no sentido de uma lei que procura, claro, com todas as dificuldades nós temos nos adaptar a muita coisa, discutir muita coisa, mas é nela que a discussão sobre integração entre novas tecnologias, direitos e liberdades vem sendo feito com maior, digamos assim, com maior concretude, com maior riqueza hoje em dia. Em relação à aplicabilidade da lei, quando que a LGPD se aplica? Ela se aplica, como falei, é uma lei geral, ela se aplica a todos os tratamentos de dados, seja qual setor for, realizados em território nacional, quando forem dirigidos à pessoa no território nacional, isso é, mesmo que o tratamento seja feito, digamos assim, tecnicamente, em outro país, mas sejam tratamentos que vão fazer efeito sobre a vida de uma pessoa aqui, digamos assim, uma empresa de
vou dar um exemplo genérico, uma empresa que faz score de crédito no outro país, mas faz score de crédito meu, que estou no Brasil, e vai influenciar na minha vida esse tratamento. Ele deve ser submetido às regras da LGPD, ou ainda quando os dados forem coletados no território nacional. Isso está no artigo 3º da LGPD. Então, há um rastro de eficácia, a totalidade, claro, da eficácia territorial no território nacional e também algumas hipóteses de aplicação extraterritorial, evidentemente com algumas dificuldades na sua implementação, mas que pode se fazer valer, aplicar em algumas situações. O artigo 4º da LGPD, desculpa, aqui tem um borrão, mas o artigo 4º, deixa eu até passar aqui, especifica quando a LGPD não se aplica. A LGPD não se aplica para tratamentos de dados realizados para fins exclusivamente particulares, não econômicos, por pessoa natural. Isso é, tudo aquilo que vocês fizerem, que qualquer utilização de dados, qualquer pessoa que seja só para você, um diário, seja lá um catálogo, uma tabela, que não tem fins econômicos, não extrapola aqueles fins seus particulares, não vai se submeter à LGPD, obviamente. A LGPD também não se aplica a atividades exclusivamente jornalísticas, isso é para jornalísticas como atividade fim, não a empresa jornalística, mas a atividade do jornalista na sua busca pela matéria, na sua apuração, etc. Ele não está sujeito à aplicação da LGPD, até para evitar eventuais censuras, eventuais limitações à atividade de interesse público, né, que é do jornalista, e também atividades artísticas e acadêmicas, ainda que haja uma certa discussão entre as balizas desses elementos. E, por fim, eu falei que a LGPD é uma lei geral, que se aplica a todos os setores, mas, enfim, claro que tem algumas, chega uma hora que a gente vai ver que tem algumas exceções. Algumas exceções não são de pequena monta, não. Mas são justificadas. Há algumas áreas, alguns setores que, por motivos de interesse público, justifica-se que a LGPD não se aplique, porque a aplicação direta de muitos elementos da LGPD poderia inviabilizar ou dificultar sobremaneira algumas atividades, como aquelas de segurança pública, de defesa nacional, segurança do Estado, ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Muito bem, essas atividades não estão sujeitas a priori à LGPD, muito embora o artigo 4º, não coloquei aí, mas o parágrafo 1º dele, ele estabeleça, entre outros pontos, que pode até haver regulamentação da NPD sobre o caso, que deve-se verificar os princípios gerais de proteção de dados, alguns outros elementos de proteção de dados, quando se aplicar, quando se tratar de dados nesses setores, mas talvez principalmente se prevê que nesses setores não é que não é necessária a proteção de dados, ela apenas deve ser adaptada. Tanto é que estabelece-se a regra de que nesses setores deve haver uma lei específica de proteção de dados pessoais. Inclusive, uma tentativa muito importante já foi feita nesse sentido. Existe um anteprojeto de proteção de dados para 2 desses 4 setores, para segurança pública e investigações criminais, que foi compilado, foi relatado por uma comissão de juristas formada pela presidência da Câmara dos Deputados, a qual tive a honra de integrar, juntamente com a professora Heloísa Estelita, que certamente vai tocar no assunto com maestria logo mais. E esse anteprojeto de lei, ele atualmente encontra-se em vias de, eventualmente, em algum momento, ser apresentado como projeto de lei, mesmo porque a necessidade de que haja regras para esses setores é cada vez mais premente, tanto diante de demandas relacionadas à utilização de tecnologias que muitas vezes são questionadas para fins de segurança pública. Hoje em dia, o reconhecimento facial, tantas outras colocam questões sobre a sua legitimidade, até muitas vezes para o tratamento ser legítimo, ser seguro, ele vai precisar passar por algum tipo de crivo, e também por demandas das próprias forças policiais, em certa medida, inclusive, há necessidades, hoje em dia cada vez mais concretas, de que instituições policiais, instituições que façam investigações policiais, tenham sim normas de proteção de dados internas ou válidas do seu país para que coopere internacionalmente. Cada vez mais a cooperação, a troca de dados para investigações criminais internacionais
ligada, condicionada à existência de normas de proteção de dados que possam garantir que os dados transitem entre as diversas forças de ordem sem maiores problemas aos cidadãos. Muito bem, eu vou passar aqui agora para a parte dos princípios LGPD, porque, bom, primeiro porque foi isso que culminei, mas também porque eu acho que uma olhada nos princípios é a melhor forma de termos uma ideia do DNA, de quais são os instrumentos, quais são as técnicas que a LGPD utiliza para alcançar seu objetivo, que é de proporcionar controle e garantia dos direitos do cidadão sobre seus dados pessoais. Esses princípios da LGPD vão estar durante toda a lei, eles vão estar funcionalizados em vários dos seus dispositivos. E são 10 princípios, além do princípio da boa-fé, estão todos no artigo 6º. O princípio da boa-fé é o princípio, digamos assim, âncora, base da LGPD, até o artigo 6º fala, são princípios aproximados à boa-fé e os outros 10, são o princípio basilar. E o primeiro princípio notado, relacionado, é talvez aquele mais característico da LGPD. Seria, não sei se é certo dizer o principal, mas é o mais característico, um princípio que só faz sentido em proteção de dados. É o princípio da finalidade. O que fala o princípio da finalidade? Fala que os dados pessoais só podem ser utilizados para a finalidade que foi informado ao titular, não para outras finalidades secundárias. Se o titular forneceu o dado para, sei lá, fazer um crediário para comprar prazo, isso não quer dizer que aquele dado vai poder ser automaticamente compartilhado com quem quer que seja, para qualquer finalidade. Não. Finalidade é o princípio que coloca maiores e mais visíveis limites para todo tratamento de dados. É um princípio muito importante, porque ele, de fato, ele que vai consolidar várias das limitações e dos elementos que vão, em sendo aplicados, gerar, de fato, confiança do cidadão em relação àqueles que tratam seus dados. É uma forma do cidadão se assegurar que ele não vai ser traído, ele não vai ser lesado, ele não vai poder sofrer, digamos assim, pelo tratamento dos seus dados em situações em que ele não esperava por ter sido levado, induzido por falsas expectativas, porque todas as expectativas têm que ser sabidas pelo cidadão. Isso quer dizer também, por outro modo, que os dados pessoais não podem ser vendidos de uma forma literal, porque você não pode vender uma coisa que está afetada, já está limitada sobremaneira pelo princípio da finalidade. E a lei ainda fala que as finalidades nunca podem ser genéricas, têm que ser específicas. Não existe uma finalidade para qualquer uso. Se houver, esse contrato, esse dispositivo que fala disso, ele é automaticamente nulo, como a própria LGPD dispõe. Um princípio, digamos assim, um escudeiro do princípio da finalidade é o princípio da adequação, que garante que os tratamentos de dados têm que ser compatíveis com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Tá? Enfim, uma certa possibilidade de adaptação, porém sempre dentro de um juízo de compatibilidade. Outro princípio muito importante e claro até para se implementar é o princípio da necessidade. A ideia do princípio da necessidade é de que somente possa se tratar de dados pessoais se eles forem necessários para o atingimento de um determinado fim, de uma determinada finalidade. Então, por exemplo, saber o tipo sanguíneo de uma pessoa não é relevante para a concessão de crédito. É um dado que não está relacionado, não pode ser justificado dentro dessa finalidade. É um dado que tem que ser apagado, não pode ser utilizado. O princípio da necessidade está muito ligado à ideia de minimização do uso de dados. Isso é, a LGPD ela parte da ideia de que quanto menos dados pessoais forem tratados, mais segura uma operação e, por isso, através do princípio da necessidade, ela procura restringir a utilização de dados pessoais para o mínimo necessário para o atingimento de uma determinada finalidade. Outro princípio, o princípio do livre acesso, ele procura garantir que os tratamentos de dados sempre possam ser de conhecimento do cidadão. O cidadão sempre vai poder conhecer seus dados pessoais. Você já tinha ação constitucional de habeas data, mas aqui, através do princípio de livre acesso, abre-se uma possibilidade de acesso administrativo pelo cidadão e facilitado a seus dados, seja na mão de quem eles estejam.
O princípio da qualidade, a asseguração de que os dados têm que ser sempre exatos, claros, relevantes, atualizados. Os dados têm que ser corretos. Se o dado for incorreto, isso pode ser pior para o cidadão que o dado seja incorreto, porque até que ele não exista. O cidadão pode estar sendo avaliado de uma forma que não corresponde à sua realidade. Portanto, o cidadão sempre vai poder também procurar defender que o dado seja exato, até corrigi-lo quando não for. O princípio da transparência procura garantir que os tratamentos de dados sejam sempre conhecidos pelo cidadão e as suas características básicas também. Como que o tratamento é feito, de que forma, quem são os sujeitos, qual a finalidade, enfim, todas as características essenciais do tratamento têm que ser conhecidas do cidadão, senão o tratamento não vai ser válido. O princípio da segurança, a ideia de que os dados têm que ser mantidos seguros de acessos não autorizados por terceiros, tanto invasões informáticas quanto invasões administrativas. Uma pessoa dentro de uma empresa, uma organização que tem acesso indevido a dados. Isso é o princípio da segurança, prevê que todo aquele que trata das pessoas deve dispor de medidas técnicas e administrativas também para proteger esses dados de acessos não autorizados. Ainda, a LGPD fala do princípio da prevenção, isso é, da adoção de medidas que procuram minimizar a incidência posterior de riscos ao tratamento de dados. Por exemplo, a prevenção procura, entre outras coisas, consolidar, funcionalizar, melhor dizendo, posteriormente através de medidas que hoje em dia são conhecidas como privacy by design, ou privacidade da concepção. Isso é, na ideia de que sistemas que tratam dados pessoais devem ser projetados de forma a evitar que riscos aconteçam no futuro, minimizar a incidência de riscos, prevenir esses riscos. Temos aí no princípio da não discriminação, pelo qual o tratamento de dados não pode ser direcionado para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Isso é discriminação ilícita, abusiva, aquela que fere direitos do cidadão, que hoje em dia muitas vezes é atingida através de utilização de dados e elementos de inteligência artificial. Ela é repelida pela LGPD. E, finalmente, o princípio da prestação de contas, da responsabilização, prestação de contas, que a gente chama de princípio da accountability. Ela é uma técnica na qual a LGPD se escora fortemente e pela qual a LGPD dispõe várias vezes de medidas que procuram colocar na conta de quem trata dados, controlador, operador, a responsabilidade de documentar, de fazer verificações a priori de risco, de legitimidade, e documentar tudo isso para que, posteriormente, ela possa, se for questionada, comprovar se tomou, de fato, as medidas necessárias para garantir a legitimidade do tratamento de dados. É um princípio muito importante, mesmo porque a fiscalização de todos os agentes é virtualmente impossível e a plena utilização do princípio da accountability favorece esses elementos. Márcia Estelita, infelizmente agora chegou a hora que eu tenho que sair. Peço mil desculpas a todos que estão assistindo agora, mas foi realmente um imprevisto que eu tive, mas espero que tenha sido útil e fico à disposição depois, se puder ajudar em alguma coisa. Obrigado, Márcia. Professor, muito obrigada pela palestra brilhante. Todos nós vimos que se trata realmente de uma autoridade no assunto. Nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje e fica renovado o convite para voltar à IMAG em outros eventos. Agradeço demais, foi excelente. Obrigado, Márcia. Até mais. Heloísa, até mais também. Um abraço. Foi um prazer, Danilo, de novo. Prazer meu. Tchau. Tchau. Antes de passar a palavra à professora Estelita, eu gostaria de lembrar que nós, no nosso tribunal, nós temos um ícone destinado apenas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é só entrar no site, há um ícone específico sobre isso, LGPD. Lá podem consultar, nós podemos consultar a lei, os princípios que o professor Danilo comentou agora há pouco, há um glossário de termos específicos da lei, também a parte de gestores, enfim, é todo o material também que vale a pena ser consultado, vale a pena ser lido. E agora teremos a nossa professora doutora Heloísa Estelita. Ela é professora nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde supervisiona o mestrado profissional com ênfase em direito penal econômico.
Também coordena o grupo de estudos e pesquisas em Direito Penal Econômico e da Empresa. É doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e mestra em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Foi bolsista da Fundação Alexander von Humboldt para a realização de pós-doutorado na Universidade Ludwig Maximilians Universität de Munique e na Universidade de Augsburg, na Alemanha. Dentre outros cargos e atividades, foi assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, integrou a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que elaborou um anteprojeto de lei para a proteção de dados na segurança pública e na persecução penal. Integra também a Comissão Especial da Câmara dos Deputados para a reforma da Lei de Lavagem de Capitais. Estamos também com uma expert no assunto e, sem maiores delongas, passo a palavra, agradecendo pela presença, a professora Estelita. Fica com a senhora, professora. Obrigada, Márcia. Bom dia a todos e a todas. Eu vi alguns amigos e conhecidos aqui, não posso nomear todo mundo, mas é um prazer estar aqui com vocês. Meu agradecimento à IMAG, na pessoa da Márcia e do Nino, pelo convite. Eu, de debatedora, passei a quase palestrante, sei lá, acho seu nome tão pomposo, em virtude desse compromisso do Danilo, com quem eu tive o prazer de trabalhar nesse anteprojeto, na comissão do anteprojeto. E eu vou começar por esse fim. Enquanto o Danilo vem da proteção de dados, eu não venho da proteção de dados. Eu venho aí desse caminho que a Márcia narrou, um caminho ligado ao penal e ao processo, especialmente pela veia do direito penal econômico, nesse mini setor. Então, meu olhar é um olhar mais, eu falo mais uma língua do penalista do que uma língua da proteção de dados. E eu fui, então, convidada para essa comissão, porque eu gosto muito de tecnologia e como vocês viram aí pelo que o Danilo falou, a área de proteção de dados, ela tem um papel fundamental, especialmente no processo penal. Até na Alemanha se diz que, o Voltaire diz, num livro traduzido para português, que o processo penal, a essência dele é produzir informação, né? Para a gente chegar a uma conclusão acerca da culpa ou da inocência de pessoas investigadas e acusadas. Então, o processo penal é naturalmente informacional. E aí entendo o processo penal no sentido bem amplo, né? Eu vou fazer uma apresentação muito rápida sobre... Foi ótima essa introdução excelente do Danilo, porque passou por todos os pontos e tocou na questão da exceção, né, representada pelo setor de segurança pública. Isso não é um privilégio, uma jabuticaba brasileira. Na Europa, a gente tem 2 grandes instrumentos no nível europeu todo, tratando exatamente, diferenciando tudo e o penal, né? A gente tem uma diretiva tratando da proteção de dados em matéria penal e o regulamento tratando da proteção de dados em todos os outros setores. Isso se deve justamente a algumas necessidades particulares desse setor. A gente pode olhar para isso tudo de 2 formas. Eu vou tratar principalmente da forma que o anteprojeto tratou. O que eu quero dizer? A gente tem um calhamaço de dados em poder do setor público, dentro do setor público, do setor penal, e aí vamos entender penal desde inteligência para defesa até execução penal. Então eu vou usar nesse sentido aqui para ser breve, né, para abreviar. E a gente tem um outro lote enorme de dados no setor privado. Então eu vou ilustrar alguns problemas que surgem aí. Um problema dizendo respeito ao setor privado, né? Hoje, a maior parte das nossas informações detalhadas sobre quem nós somos, muito mais detalhadas do que qualquer sigilo bancário, são as informações em poder de pessoas privadas que tratam os nossos dados. Então, imaginem o perfil que é possível fazer a partir da obtenção de dados, por exemplo, do Rappi, Mercado Livre, Amazon, Uber, 99 Táxi e todos os sistemas de localização em tempo real, do Google, se quiserem, ou do Waze, ou da própria Apple, que tem o seu próprio sistema de mapas, né? Se eu pegar todos esses dados que estão nas mãos de pessoas privadas, eu construo um
rastro e um perfil de uma pessoa muito, infinitamente mais detalhado do que qualquer sigilo bancário poderia me dar. Né? O sigilo bancário me dá informações de débitos e créditos e investimentos, mas relações externas, simplesmente débitos e créditos, com muito menos detalhamento que me daria um aplicativo de compras, por exemplo, onde eu compro, o que eu compro, como eu pago, quando eu pago. Esse setor hoje não está regulado, ou deveria estar regulado no CPP e não está regulado no CPP. Tem-se uma impressão de que a lei de interceptação telefônicas regeria essa relação, não rege, e não existe uma lei que cuide dessa matéria. Segundo setor interessante para pensar em proteção de dados sob o ponto de vista penal, uma parte do poder público cujas tarefas e atividades e competências não dizem respeito à matéria penal, sempre entendida naquele sentido amplo, e os efeitos penais. Dou um exemplo claríssimo aí do dia. A Receita Federal resolveu publicar um PDFão com a lista, desde 2018, acho que ela está fazendo isso, coincidentemente, num governo que é muito agressivo com coleta de dados. Ela começou a divulgar a lista de representações fiscais para fins penais que ela tem encaminhado ao Ministério Público. Mas ela não fez só isso, porque já levantaria, né, o alertinha. Opa, contribuintes pessoas jurídicas não têm proteção de dados pessoais, né? Tá logo nas definições da LGPD. Só as pessoas físicas. Mas ela, não contente de fazer isso, além de divulgar de contribuintes pessoas jurídicas, divulga de contribuintes pessoas físicas. Primeiro problema. Segundo problema, ainda quanto às pessoas jurídicas, ela listou os nomes pessoais de todos os administradores e representantes com seus CPFs. Isso está aberto. Quem se derem uma busca, representações para fins penais, lista, Receita Federal, vocês vão achar um PDFão que não tem fonte, não tem finalidade, não tem nenhum controle e atualmente, porque pode ser que amanhã seja diferente, só cobre os contribuintes das letras A a F. Então, aqui na nossa lista, sobretudo seriam a Kátia, o José Roberto, o Alexandre, eu, por exemplo, e os demais até a letra F, se fizeram alguma coisa, estão lá na lista aberta da Receita Federal das representações fiscais para fins penais enviadas para o Ministério Público. Zona cinzenta, né? Porque não é atividade da Receita Federal atuar ali no âmbito do artigo 4, da exceção do artigo 4, mas essa informação, então, primeiro que está regido pela LGPD, mas essa informação, a representação para fins penais, parece, né, um tratamento de dados destinado a uma atividade penal, no caso de investigação. Então, uma zona cinzenta bem interessante para vocês terem uma ideia. E, por fim, os dados realmente tratados para fins penais, como reconhecimento facial, para identificação de suspeitos, etc. Esse que já deu e tem dado tantos problemas no Brasil. Uma outra zona cinzenta interessante, bastante interessante, é a do metrô de São Paulo, que ia fazer reconhecimento facial para fins penais, apesar de ser uma empresa privada, né? Enfim, tem todo esse universo. O anteprojeto, agora eu vou falar dele, né? Rapidamente, também não quero cansar vocês, com 2:45 minutos, alguém falando sem parar. Eu vou dar só umas linhas gerais dele, assim, para vocês. Agora vocês já têm um conhecimento, muitos aqui têm até muito mais do que eu. O artigo 4 fez justamente essa exceção, né? Pegou a matéria penal, nesse sentido bem amplo, e retirou do âmbito da LGPD, e no parágrafo 1º diz que haveria uma lei que cuidaria dessa matéria e que ela deveria se basear nos princípios da LGPD. Mas isso daqui é uma recomendação para o legislador. A gente pode questionar, especialmente questionava na época, se esse princípio se aplicaria imediatamente em matéria penal. Depois, né, da aprovação do inciso 79 do artigo 5º da Constituição,
isso já está fora de dúvida, que hoje está em vigor um direito fundamental de proteção de dados, cuja regulamentação que vier para a área penal só pode restringir esse direito, né? Essa é a lógica dos direitos fundamentais. Eles criam imediatamente deveres de abstenção por parte do Estado e das pessoas privadas e podem, obviamente, ser objeto de restrições desde que veiculadas por lei. Então, hoje não existe mais dúvida com relação a isso, resta a gente explorar quais são esses impactos, né? E alguns casos de tratamento de dados, então aqui já não estou acusando nada de legal. O COAF trata muito dado pessoal. Eu escrevi um artigo sobre a atividade do COAF na coleta e tratamento de dados pessoais. Não só pessoais, ele também trata dados de pessoas jurídicas que não são considerados pela legislação dados pessoais. Nós tivemos o caso do reconhecimento facial no metrô. Nós tivemos caso essa palavra eu uso aqui está até equivocada, porque na verdade a PGR avocou os dados da Lava Jato, milhares, provavelmente milhões de dados pessoais, esses sim de pessoas físicas, né? Sem uma autorização legal que justamente desse conta de garantir finalidade do uso desses dados. Nós temos os casos dos superbancos de dados, né? O cadastro estadual de usuários de drogas, esse já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como disse o Danilo, amanhã a gente tem 2 julgamentos da ADI previstos, né? 6649, que é o cadastro base do cidadão, e nós temos a DPF 695, que é um caso que vai avaliar se os dados da CNH podem ir para o CEPRO, que depois pode compartilhar os dados com a ABIN. E aí eu quero chamar a atenção para um fato, para um dado importante que vocês tenham conhecimento. Esses dados são dados biométricos. O que isso quer dizer? São dados que nos identificam com uma precisão muito peculiar. No caso do reconhecimento facial, dizem os técnicos, e aí estou usando aqui um argumento de autoridade porque não é minha área, são identificados 128 pontos no rosto que viram um código. O perigo da coleta e do tratamento de dados biométricos é que eu não tenho como mudar meu rosto. Uma senha eu posso mudar, poderia até pleitear, talvez, nos tempos atuais, uma mudança do meu CPF, já que a Receita Federal está vazando nas representações finais para fins penais o meu CPF, alguém pode se utilizar dele indevidamente, aliás, utilizam, mas eu não posso trocar meu rosto e minhas impressões digitais, que viram um código. E por isso, o tratamento de dados biométricos sempre tem que vir cercado de muita segurança, em virtude desse risco. E essas são as grandes desconfianças com o cadastro base do cidadão, com essa transferência de dados, né? CNH, CEPRO, ABIN. Eu não sei se vocês sabem também, hoje um amigo estava contando pra gente que esse reconhecimento facial no aeroporto, que eu vou resistir até o último minuto para não fazer, já autoriza você, a hora que você adere a ele, por uma resolução, não uma lei, do CONAERO de 2022, a sua fotografia frontal será compartilhada com Cisbraip, Infraero e Serpro. E não sei se vocês sabem, tá nos jornais, não conheço também os dados técnicos, mas uma notícia de que o Serpro está cedendo gratuitamente para depois vender os sistemas de validação facial para os bancos brasileiros. É esse tipo de desvio de finalidade que o Doneda estava dizendo. A gente é dono dos nossos dados? Não, né? Os alemães veem muito mais como um direito de controle e de controlar a disponibilidade dos dados pessoais, do que um direito de posse, como se eu pudesse praticamente cobrar pelo uso dos meus próprios dados. Bom, no âmbito penal, né, o problema não é o que a gente sabe que está sendo feito de tratamento de dados pessoais. E eu queria só lembrar a vocês o que é tratamento na linguagem da LGPD.
na verdade, eu vou pegar aqui o anteprojeto que copia, tá? A LGPD, só para lembrar o que é tratamento, né? É tudo que vocês puderem imaginar com dados, né? Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, uso compartilhado, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, enfim, comunicação, transferência, difusão, extração. Tudo isso aqui é tratamento de dado e tudo isso deveria vir autorizado por lei para cada tipo de tratamento, já que se trata de um direito fundamental. Então, a primeira questão que a gente teria que avaliar, e foi essa uma das guias da comissão, era que a gente tinha que saber o que a gente não sabe, né? Porque a gente viveu num mundo obscuro, sem proteção de dados, ao contrário de países vizinhos e de todo o continente europeu, nós temos um déficit de conhecimento de quais são as atividades de tratamento de dados hoje feitas no âmbito penal. De novo, desde segurança e inteligência até execução penal. E quais são as peculiaridades que justificam aquela exceção da LGPD? Primeiro, nesse âmbito, né, no âmbito do tratamento penal de dados pessoais, o consentimento é praticamente irrelevante, né? A coleta e o tratamento são geralmente coercitivos. Eu apreendo um celular, e essa é uma outra discussão que também está para ser apreciada pelo Supremo, mas eu posso não consentir no acesso, inclusive, e esse acesso ser franqueado às autoridades por medidas coercitivas técnicas. Então, a base, geralmente, que autoriza o tratamento de dados na esfera penal, vai ser uma base legal, no sentido de reserva de lei, que inclusive a emenda incluiu e reservou à União a competência para legislar em matéria de proteção de dados. Os direitos do titular são fundados aqui no interesse de preservar a segurança pública, persecução penal, execução, etc., né? Mas, por outro lado, também, no âmbito do processo especialmente, a gente tem um mandamento constitucional de publicidade, ou seja, essa lógica não se aplica ao setor privado, mas se aplica ao setor penal, né? E haveria, então, que estabelecer um equilíbrio entre dever de publicidade, que é uma forma de controle democrático sobre a atividade do Poder Judiciário, e proteção de dados pessoais. Eu não sei se vocês notaram, eu fico muito atenta a isso, o STJ já não, nos acordos que estão disponíveis online para consulta, já não divulga os nomes das pessoas naturais envolvidas ali. São todos abreviados. O que é justamente tentar estabelecer um equilíbrio, né? Porque isso que eu acho muito bacana de toda essa gramática, dessa normatividade de proteção de dados, ela faz a gente repensar algumas coisas e elas se tornam, inclusive, mais claras. Por exemplo, para mim, a publicidade processual é muito claramente um meio de controle democrático do Poder Judiciário. E não uma forma de escarafunchar na vida privada alheia. Saber quem está separando de quem é suspeito, quem está preso numa prisão preventiva. Não tem um interesse público nisso. Por outro lado, se a gente for fechar tudo, a gente teria que pensar em, talvez, revelar alguns dados de funcionários públicos, que sejam pessoas que tenham um ônus público de maior exposição. Tudo isso deveria estar pensado em lei. Se vocês quiserem, inclusive, depois passo duas leis que eu considero bastante paradigmáticas, penais, tá? Em vigor. A espanhola, que é a última, é agora de 2022. É isso? E a portuguesa, que é de 2021. Ambas são novas leis, eles já tinham outras, mas essas já adaptadas à Diretiva 680, que tratou de matéria penal. Bom, como que a gente compensa essas limitações, né? A necessidade de que muitas medidas e muitas coletas de dados não sejam reveladas ao próprio titular. Dou um exemplo no caso do COAF, inclusive é vedado pela lei de lavagem o tipping off, que é falar para o reportado que ele está sendo reportado para o COAF. Fora muitas outras, especialmente durante a investigação. No processo mais difícil, mas durante a investigação.
Ou seja, o consentimento não é a base legal primordial, há uma necessidade de publicidade que tem que ser equilibrada com proteção de dados. Como é que a gente compensa essas limitações próprias desse setor, né? A gente, primeiro, desse nosso passivo enorme de desconhecimento, em virtude de não haver exigência de transparência anteriormente. Esse desconhecimento a gente compensa com transparência, né? No sentido do que o Danilo já explicou, de explicar como vai ser o tratamento, pelo menos de uma forma genérica. O COAF já faz um pouco isso. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver, tem uma descrição ainda que genérica. Uns alunos meus da GV estudaram transparência em outras UIFs e chegaram à conclusão que o patamar do COAF é bem alto até, para explicação, né, transparência com relação à forma de tratamento. Mas veja que interessante, o COAF, por exemplo, ele está autorizado a consultar certas bases de dados para fazer as análises, né, de operações suspeitas. Ele não revela, ele não é transparente com relação a quais bases de dados, além das bases de dados fornecidas pelas pessoas obrigadas, ele não revela quais são as outras bases de dados que ele consulta para fazer os RIFs, né, para formar o seu grande banco de dados. E a gente poderia dizer, mas isso é contra a transparência. Será? Será que ele pode revelar todas as bases de dados? E se ele revelar, ele não estaria entregando com isso a receita do bolo de como ele faz essas avaliações? Não são questões simples, né? Como que a gente compensa os direitos do titular tratados pelo Doneda? Por exemplo, direito de ser informado, direito de retificação, direito de eliminação. Como que a gente compensa isso com as necessidades da área penal, né? O titular não pode exercer direto o seu direito. Eu dou um exemplo hipotético. Eu quero saber se o COAF tem meus dados, porque eu tô desconfiada de que os dados que ele tem a meu respeito estão desatualizados. Isso está me gerando consequências. Aliás, nem precisava gerar consequências. Os meus dados, a disponibilidade deles é minha, né? Como que eu poderia fazer isso? Eu não posso chegar no COAF e falar, eu quero saber que dados você tem. Ou numa investigação em andamento, quero saber que dados a autoridade policial tem. Em todos esses países, todos os países europeus, esse exercício é feito de forma indireta por uma autoridade central de proteção de dados, que no Brasil nós não temos para a área penal, porque a gente não tem nem lei, né? Então poderia ser pela ANPD. Uma autoridade ali vai lá no COAF e fala, olha, Luiz Estelita tá desconfiada que os dados delas não estão atualizados, manda para mim que eu quero ver. E aí essa pessoa faz esse intermedia essa relação, né? Quase atuando como um terceiro protetor dos interesses do titular, que não pode ter acesso direto a esses dados. Como que a gente também equilibra a gravidade dos direitos afetados na esfera penal, que não é como um cadastro positivo, é muito mais sério do que isso, né? E aí entra aqui, penso com vocês, essa, para mim, uma obscenidade do fornecimento de dados processuais por certos sítios jurídicos, né? Que causam um gravame eterno a uma pessoa, seríssimo, né? E como é que a gente, então, também equilibra a gravidade dos direitos afetados com presunção de inocência e finalidade da pena, né? Que é a ressocialização. De que adianta se esses dados estão aí disponíveis com relação à condenação ao crime praticado pelo resto da vida, né? Sem controle algum. O anteprojeto tenta justamente enfrentar essas questões, né? Como regra geral, ele se aplica só às autoridades públicas, exceção feita a justamente o caso que eu mencionei no começo, exceção feita ao artigo 11, que trata do acesso de autoridades competentes a dados pessoais controlados por pessoas jurídicas de direito privado. Foi o exemplo que eu dei lá no começo. Dados do Rappi, da Amazon, Mercado Livre, sei lá, o aplicativo que se utilizar para essas questões. O 11 trata disso, né? Mas as pessoas não estão sujeitas, as pessoas de direito privado, ao anteprojeto. Seriam só as autoridades envolvidas em atividades de segurança pública e persecução penal, nesse sentido super amplo. Então, o que
o artigo 11 regra, né, cuida do acesso destas autoridades aos dados que estão impostos às pessoas privadas. Claro, no âmbito geral que este projeto pretende ter, então, permanecem as regulações setoriais, como da lei de interceptação telefônica, de organizações criminosas, etc. Né? Desses princípios, qual seria mais importante agora, num primeiro momento, para nós? Seria o da transparência, né? Que todas as autoridades competentes que tratam dados pessoais subissem, informassem, né, o público da forma mais precisa, clara e acessível como é feita o tratamento de dados. É só a partir disso que a gente poderia controlar a legalidade, se há autorização ou não para aquelas formas de tratamento e, obviamente, também a finalidade, né? Se está sendo feito um tratamento posterior de forma incompatível com a autorização legal que foi dada, né? Então, por exemplo, a Lei 9.613, que é a lei que autoriza vários tratamentos de dados pelo COAF, ela não autoriza a revelação de dados mediante requisição pelo Ministério Público, por exemplo. Ela autoriza a remessa, mas não o atendimento no meu ver, de requerimentos do Ministério Público. Aquela requisição pela PGR de todos os dados da Lava Jato estaria completamente eliminada no âmbito em que se controla finalidade e minimização de dados pessoais, né? Claro, na parte dos dados pessoais, não na parte dos dados que não são pessoais. Aquela costume brasileiro, né? Se eu te empresto a prova e você promete sigilo e não contar pra ninguém, eu não tô violando nada, isso cai por terra completamente no âmbito de proteção de dados pessoais. De novo, quando se tratar de dados pessoais, né? Então, como que a gente faz isso, né? Por exemplo, no artigo 7, essa dosagem. O anteprojeto determina que se faça na regulação setorial uma distinção clara entre as diferentes categorias de dados. Então, alguns dados podem ser tratados quando houver indício suficiente de uma infração penal, outros quando houver indícios de que alguém está prestes a cometer uma infração penal, outros quando a pessoa já estiver sendo processada pela prática de infração penal, e assim por diante. Vítimas, testemunhas, peritos, cada um poderia ter um tipo de tratamento diferente. Nos direitos do titular, o anteprojeto reconhece claramente as limitações que a gente precisa aqui na área penal, né? Então, esses direitos de confirmação, acesso, retificação, bloqueio, são limitados para evitar prejuízo para a investigação, para a prevenção, segurança do Estado, defesa nacional e a própria proteção dos direitos e garantias do terceiro, se a gente está pensando aqui na vítima, tá? Portanto, o direito de acesso ficaria limitado para que a gente possa proteger a vítima de um crime, né? Na época, isso que foi 2019, que a NPD não tinha nem sonho de ser um órgão autônomo, e aliás, ainda não tem uma medida provisória, mas ela ainda não foi implementada. Um órgão independente, que hoje está debaixo da presidência da República, e não é um órgão independente, a comissão achou melhor alocar, tá, uma unidade especial de proteção de dados em matéria penal no CNJ. Isso foi objeto das inúmeras críticas que nós já recebemos. Essa foi a central, e nossa explicação é justamente uma explicação de pura estado de necessidade de terceiro, naquele momento, ainda em vigor, mas que pode mudar a qualquer momento. O ideal seria que ficasse centralizado na mesma autoridade de proteção de dados. Os países europeus fazem assim, tá? A maioria centraliza toda a proteção de dados, penal e não penal, nesse tipo de órgão. Como que a gente faz com relação ao passivo que a gente tem, né? Como que o anteprojeto lidou com isso? Como que a gente fica sabendo? O artigo 67 faz o que se chama na Alemanha de um bônus de transição. Não torna todos os tratamentos imediatamente na entrada em vigor da lei ilegais. Dá um prazo para ajuste aos padrões do anteprojeto
inclusive, eventualmente, promulgação de leis onde está havendo tratamento, e está no Brasil, sem previsão legal, dá um prazo para esse ajuste, um prazo de 365 dias, que eu acho em muitos casos insuficiente. Acho que a gente tem um passivo muito grande, nenhuma tradição de proteção de dados, então me parece que esse prazo poderia ser estendido ou até mesmo dosado por setor, não sei. E era isso então que eu queria compartilhar com vocês do anteprojeto, sendo que, de novo, eu não sou da área técnica, nem de proteção de dados, não é minha raiz, mas posso ajudar e responder alguma dúvida ou compartilhar com vocês alguma angústia nesse setor. Muito obrigada pela sua atenção. Professora, muito obrigada. E eu falo professora com a boca cheia. Quem me conhece sabe do meu apreço e afeto pela docência. E a professora mostrou na sua brilhante palestra que realmente é uma docente com D maiúsculo, pela clareza da sua exposição, pelo didatismo e pela leveza também, sem perder a profundidade. Muito obrigada, professora Heloísa Estelita. Eu gostaria, antes de passar as perguntas do nosso público, voltar para um tema, fazer uma pergunta minha, sobre o que a senhora falou, sobre a transferência de dados entre órgãos públicos. A senhora citou o COAF, o Ministério Público, considerando as necessidades penais. Já que nós não temos ainda uma lei específica, né, estamos só no anteprojeto, sobre a questão dos limites. Nós temos alguma outra fundamentação, normatização, alguma base para estabelecer limites entre essas transferências, entre órgãos? Porque, afinal, nós estamos aqui no judiciário e nos compete estabelecer esses limites, o que é possível, o que não é possível, enfim, onde ou do que nós poderíamos nos socorrer enquanto não vem uma legislação específica. Então, vamos lá, assim, a lógica dos direitos fundamentais é que o que tá proibido, está proibido, até que haja uma autorização. Ao contrário, né, desse, assim, muito mal posto esse discurso, os direitos fundamentais são absolutos. Isso, gente, isso não é verdade desde o dia 1, né, nunca foi. Os direitos fundamentais, eles implicam no dever de abstenção, né, que pode ser, e podem, a maioria deles, ser objeto de consentimento para sua restrição. Pelo próprio titular, como é aqui no caso dos dados do setor privado, ou pelo representante do titular, que é o legislador. Então, uma lei pode restringir, desde que ela não atinja o núcleo essencial, uma lei pode restringir um direito fundamental, mas só a lei, né? Então, veja só, nesse caso, inclusive, Márcia, o ministro Fachin suspendeu o compartilhamento de dados. Nesse caso específico da Lava Jato. O Toffoli deu em julho, o Fachin pegou o caso em agosto de 2000, acho que foi ano passado, e suspendeu. Porque, inclusive, já estavam fazendo a segunda perna. Assim, é uma gravíssima desvio de finalidade. Primeiro, a própria reunião de todos esses dados para autoridades que não têm nem competência de investigar aqueles dados e cuja autorização foi dada para o procedimento, né, como os juízes falam. Estou autorizando a quebra de sigilo bancário no inquérito tal, para apurar tal, com relação a Heloísa Estelita no período tal. E, de repente, isso vai parar num outro órgão que não está investigando nada disso. E eles já tinham feito, naquela altura, pelo menos é o que está público, não sei se implementado, eles iam colocar isso num bancão de dados e autorizar o Ministério Público em geral, acessar, em geral. Então, Heloísa está no EAPOC, investigando a Márcia. Deixa eu ver se lá no bancão de dados da Lava Jato tem alguma informação sobre a Márcia que me seja relevante. Assim, nada pode ser mais ilegal, até em vista dessas proteções de sigilo, né, que é uma forma específica de sigilo dessas informações. Então, assim, isso já tem como controlar. Porque quando a gente fala de informação sigilosa, a gente fala de sigilo imposto por lei, e essas leis autorizam, né, elas têm os pressupostos de autorização de revelação. Porque
também é outra coisa bacana, e isso, gente, a gente tá precisando urgente de uma revisita, né? O que quer dizer sigilo, né? Sigilo quer dizer, normalmente, aí vai depender da lei também, agora a gente tem que começar a dosar esse direito. Sigilo quer dizer vedação de revelação de algumas informações para algumas pessoas. Então, vou até ler aqui. Na linguagem da LGPD, generalizando, um sigilo vedaria a transmissão, distribuição, comunicação, transferência e difusão para outras pessoas. Então, vou dar o exemplo do advogado. Um advogado não pode transmitir os dados protegidos por sigilo se ele não tiver autorização legal. Não se vê como quebra de sigilo a transmissão de dados dentro do próprio controlador dos dados. Então, eu, Heloísa, como advogada, posso compartilhar com meu estagiário, mas não posso compartilhar com outro escritório. É preciso uma visita muito urgente nesse tema, porque como o Doneda disse, a Lei de Proteção de Dados estabelece sigilo de todos os dados. E o sigilo também não se resume em alguns sigilos aos dados pessoais. Por exemplo, a LC 105 protege sob sigilo dados de pessoas jurídicas, não só de pessoas naturais. Essa é uma matéria que precisa de uma revisita, assim, urgente. Então, eu acho que depende, Márcia. Eu acho que a gente precisa reolhar o sistema e ver quais tipos de transmissão, distribuição, comunicação, transferência e difusão de dados não estão autorizados legalmente, geralmente são os de sigilo, e quais estão. E, eventualmente, onde não houver autorização e ela for extremamente necessária, que a gente provoque o legislador. E eu sei, a gente tem um problema imenso aqui, já vou já comentar o comentário da Gisele. Obrigada, Gisele. O MP sempre pode investigar, Gisele, dentro da lei. Sempre pode investigar. Dentro da lei. O problema é que a gente não tem mesmo alguns dispositivos legais. Dou um exemplo para vocês. Dramático, né? Matéria linda em caso ruim. Não vai dar boa coisa. Podem ouvir o que eu tô dizendo. Caso da Marielle Franco. Houve uma autorização judicial, sem fundamento legal, para acesso a dados de conteúdo. O MCI nunca autorizou, o Marco Civil da Internet nunca autorizou sequer a retenção de dados de conteúdo. Ele autoriza a retenção de dados de acesso a aplicações, porque ali naquele caso havia localização, mas eu vou utilizar o exemplo mais grave daquele caso, que é uma determinação de busca reversa por operadores. Vereadora Marielle Franco, Casa das Pretas, Rua dos Voluntários 111, se não me engano, e que todas as pessoas que fizeram essa busca num prazo de 5 dias, incluído o dia do homicídio, que foi às 9 da noite, até a meia-noite, e ele foi divulgado meia hora depois, todas as pessoas que fizeram buscas com esses operadores fossem objeto de informação para a autoridade judicial. O que o MCI fala o seguinte: dever de retenção e fornecimento, dados de acesso à conexão, a hora que eu conecto aqui na Vivo, e dados de acesso a aplicações, a hora que eu entro no Zoom, agora, e a hora que eu saio, a hora que eu logo no Waze, a hora que eu saio, a hora que eu logo no Google Busca, a hora que eu saio, só. E não dado de conteúdo. E o juiz determinou a busca reversa por dado de conteúdo. O que é, né? Na reversa, mas autorizou. Primeiro, contra um número incalculável de pessoas não suspeitas, né? E com relação a dados que ele não tem direito a acessar. Eu dou um exemplo para vocês da gravidade disso em sistemas democráticos. Foi o que o macartismo fez e pós 11 de setembro foi feito nos Estados Unidos com relação a buscas de livros, né? A busca reversa em bibliotecas para saber quem estava lendo o livro com algum teor islâmico, etc. Isso é gravíssimo. É tão grave que só um legislador pode, se o caso, autorizar. Então, esse é um exemplo de uma medida sem lei, né? Sem respaldo em lei. Nosso problema é que a gente tem um legislativo que não atua. Então, todas essas restrições que foram sendo criadas na Europa
com relação ao tratamento de dados pessoais, especialmente em matéria penal, implicam, assim, gente, numa enxurrada de alterações legislativas. A última, por exemplo, a Alemanha também atualizou a legislação dela de proteção de dados em matéria penal em função da Diretiva 680. Veio uma enxurrada de normas no CPP, na Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei de Lavagem foi alterada em pelo menos 18 artigos, por causa da comunicação de operações, né, tratamento de dados para fins de persecução de lavagem de capitais, investigação e persecução. Então, assim, é grave. Por isso que eu falo que a nossa maior tarefa, a partir do momento que a gente tivesse uma lei, ou agora, já que a gente tem um direito fundamental positivo, é dar conta de fazer as adaptações no sistema e utilizar esse bônus de transição para não inviabilizar justamente as atividades de persecução penal, tá? Seria esse mecanismo que o Supremo usa às vezes de modular temporalmente. Ele poderia, mediante requerimentos nossos, por exemplo, a DPF, a DI, instaurados em virtude do novo direito fundamental, poderia dizer, beleza, isso aqui realmente é ilegal, mas vou modular temporalmente. Seria esse bônus de transição que se usou, por exemplo, na Alemanha, cada vez que havia uma restrição grave que poderia inviabilizar uma atividade séria no âmbito da segurança pública e persecução penal. Obrigada, professora. Não, O Euler desculpa, está fazendo uma pergunta aqui. quer que eu repita? Eu posso até, para ficar na gravação, além dos vários elogios da palestra brilhante que nós temos aqui no nosso chat, também a iniciativa DEMAG, muito obrigada. Tem a pergunta do Euler Juliano Vasques, só para ficar gravado, qual a opinião da senhora sobre o acesso às informações de bancos de dados de empresas concessionárias de serviços públicos ou instituições financeiras como instrumento do processo civil, penal, tributário, etc.? Acho que deve ser geralmente muito importante. Todas essas que mencionadas aqui estão sujeitas ao LGPD, todas, e o acesso a dados delas ou por consentimento titular ou com base em lei. Não tem outra saída para isso, né? E assim, chama atenção um pouco também, já o Gabriel é meu aluno no mestrado, brilhante aluno, aliás. Tá em todo. Eu fiquei olhando e falei, cadê o Gabriel? Certeza que ele vai aparecer por aqui. Quero só lembrar vocês, assim, colocar uma dúvida, né? Naquele poder geral de requisição do Ministério Público, no seguinte sentido, que também está previsto um pouco para a polícia, na própria Constituição Federal. Vocês diriam, mas a Constituição diz que ele pode requisitar as informações que ele quer, não precisa de lei. Vai lá e requisita para Google tudo que Eloy Esterita pesquisou. Isso não pode ser verdade. Sabe por que não pode ser verdade? Porque implicaria numa contradição interna da Constituição Federal gravíssima. Ela vai garantir meus direitos no artigo 5º e depois fala, tem um órgão aqui, na verdade 2, porque a polícia, que pode restringir seus direitos fundamentais o quanto quiser, sem nenhuma autorização específica do legislador. É muito estranho. A Constituição teria como que criado um backdoor enorme, né? Um backdoor é aquele entrada pela porta dos fundos no sistema, que permite que eu entre no sistema e acabe com o sigilo, enfim, acesse tudo que tem lá. Teria criado uma backdoor para o sistema de direitos fundamentais que ela, curiosamente, protege como cláusula pétrea. Então, assim, não pode ser esse o sentido, né, daquela regra de competência. Aquilo é uma regra de competência, não uma regra de autorização e intervenções de direitos fundamentais. De novo, vocês vejam que as implicações que eu estou falando são seríssimas, enormes e muito amplas. Por isso, um bônus de transição é bem importante, para que a gente não inviabilize, claro, atividades que são muito importantes. Gabriel. Passa a palavra aqui. Professor, antes de passar a palavra ao Gabriel Hillen, eu só queria falar para o nosso público que existem vários artigos da professora Heloísa Estelita, e sobre essa questão da competência do judiciário, tem um artigo muito bom, excelente, no Conjur, de fevereiro, agora, se eu não me engano, de 17 de fevereiro, acesso do MP a dados de sigilo fiscal, comentando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, quem tiver interesse, posso também disponibilizar o link para acesso depois.
E já passo a palavra ao Riley. Riley, com você. Obrigado, professora. Bom dia, professora Luísa. Tenho duas perguntas, professora, se a senhora me permitir. A primeira eu queria saber qual é a sua leitura quanto às consequências do descumprimento desse dever de proteção de dados, de autonomia informacional. Agora ele está positivado como direito fundamental, então já tem uma aplicabilidade imediata sobre as provas do processo penal, a produção de provas. E eu digo isso assim, pensando em situações práticas da própria judicatura. Por exemplo, uma audiência de instrução de julgamento em que não foi indagado ao réu se ele gostaria que a publicidade do ato fosse restringida, e isso depois de ser arguído como um vício do ato, né? Na sua leitura, isso poderia implicar nulidade da prova ou seria resolvido perdas e danos perante o Estado? Essa seria a minha primeira pergunta. A segunda a senhora mesmo disse, né, falou em dever negativo dos direitos fundamentais, e eu fiquei com a impressão que a senhora tem essa leitura clássica de que os direitos fundamentais seriam oponíveis ao Estado e não diretamente entre particulares. E tudo bem, está positivado em lei hoje, mas a gente sabe que a pressão do setor privado no Brasil é muito grande, né? E ela vai se infiltrando com o tempo. Na sua opinião, no futuro, se começarem a surgir outras leis ressalvando essa proteção de dados entre particulares, instituições financeiras, enfim, perante consumidores, né? Elas seriam inconstitucionais, considerando que existe um direito fundamental positivado da proteção de dados, ou a senhora lê que não seria oponível entre particulares esse direito fundamental, e aí a lei poderia ressalvar e criar brechas nessa proteção de dados entre particulares? Obrigado. Excelentes perguntas, não vou saber responder todas. No âmbito do processo, a primeira questão, e essa era uma questão que também não atormentou, mas atormentou. A comissão, a gente não tinha, a nossa designação não envolvia mexer em processo. Em vez de que esses países que foram adaptando a legislação do nosso setor para as proteções de direitos fundamentais, fizeram sempre intervindo nos códigos de processo penal ou nas leis processuais penais. Inclusive, se você, por exemplo, se quiserem falar, eu quero conhecer como que é a proteção de dados do setor penal na Espanha, eu vou ler a lei de 2022, não vai achar tudo. Porque a maior parte da alteração que foi feita também foi feita no código judicial deles, né? Que é o CPP deles. Não vai estar tudo ali. O mesmo se diga da Alemanha. As alterações referentes ao processo foram feitas na lei processual. Dito isso, hoje, eu acho que uma obtenção de prova mediante a violação de um direito fundamental pode gerar a nulidade dessa prova, a imprestabilidade dela. E no âmbito que você falou da autorização para divulgação de dados pessoais, eu acho que a gente está no âmbito do bônus, eu acho que seria a reparação e a interrupção imediata da violação, né, do dado pessoal, a revelação não autorizada, né? Por isso que eu acho que a gente precisa de um bônus de transição, porque o CPP determina, né, algum grau de publicidade. Mas não regula, não contemplava, é natural, os dados pessoais. Então, por isso, né, que aquele artigo, que muita gente, inclusive, criticou o artigo 67, ele hoje, se ele tivesse em vigor, ele já estava dando esse prazo, né? Já estava dando prazo para adaptação. Mas eu acho que essas são as consequências, além da reparação. Por exemplo, filmagem, gente. Filmagem que a polícia faz de rosto de pessoas. Isso tudo ilegal. Tudo. A gente já sabia que era, né? Já tinha uma sensação ruim. Agora a gente tem um fundamento legal, assim, claro, pelo menos constitucional, e vamos discutir a regulamentação disso bem claro. Bem claro. Agora, o problema dessa questão de proteção de dados é que ela é um meio, né? Os dados são um meio no qual a gente vive hoje imbricado. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de tudo. A gente está falando de direito público, a gente está falando, por exemplo, né, de separar o privado. O que é segurança pública e inteligência? Para fins, por exemplo, de não compartilhamento de dados. A gente não tem nenhum conceito do que é inteligência e do que é segurança pública. A gente não sabe se a ABIN faz o COAF. O COAF parece que faz tudo. Olhem só. Inteligência, que é a colheita de informações que não tem necessariamente a característica de prova.
Depois, ele faz segurança pública, porque ele utiliza essa informação para sugerir alterações em resoluções, para condicionar onde ele vai dar mais atenção no treinamento que eles dão. E eles usam para fins de persecução penal, a hora que eles encaminham um RIF para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Então, assim, difícil. Sua segunda pergunta, Gabriel, se eu entendi bem, é que esses direitos fundamentais geralmente são entendidos nessa relação vertical entre Estado e cidadão e não nas relações horizontais entre pessoas privadas. Me parece que não é mais assim. Eu não sou constitucionalista, não é minha área estudar toda a dogmática dos direitos fundamentais, mas acho que ontem mesmo eu estava lendo isso no livro do Hienheim, que foi da Corte Constitucional Alemã, é um grande dogmata aí da proteção de dados, e que sim, já está valendo, especialmente no âmbito da proteção de dados, que foi onde se colocou o maior desafio, talvez, para esse entendimento de que essas relações, que os direitos fundamentais seriam garantias só em relações verticais, que eles chamam de garantia objetiva, né, na linguagem dos direitos fundamentais, e que também valeriam subjetivamente entre as pessoas. Eu acho que a LGPD diz isso com todas as letras, né? Inclusive ali no âmbito das exceções. Ela diz com todas as letras, esse direito fundamental vale nas relações privadas. Só não vale nas super privadas, né? No meu catálogo de endereços dos meus contatos que eu tenho aqui. Aí isso daqui ninguém pode interferir. Mas aí eu vou ficar realmente te devendo algo mais. O anteprojeto, não deu tempo de tratar disso, ele não prevê consequências processuais da violação dos direitos dos titulares, mas ele prevê a aplicação de sanção. Nos países europeus, que acho que é sempre legal, os caras estão, né, eles entraram nesse trem aí da proteção de dados na década de 70, 80, no mínimo, do século passado. Então, lá na frente, é bacana olhar, vira e mexe tem aplicação de sanção a órgãos públicos, tá? Por violação de proteção de dados na esfera penal. Então, ainda que não cause necessariamente a nulidade, mas acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho assim, o 155 aplica indubitavelmente. Se a prova foi obtida mediante a violação de dados pessoais, como eu entendo é o caso dessa determinação judicial no caso da Marielle, isso está no Supremo, tá, gente? Está lá para ser julgado. Ministra Rosa Weber era relatora, não sei se ela vai manter a relatoria, mas estava lá. Nesse caso, a gente tem uma regra clara do CPP que diz que toda prova ilícita não pode ser utilizada, né? Então, aí sim. Mas todas as demais consequências, acho que seriam as consequências de aplicação de sanção, eventual reparação do dano e, obviamente, interrupção da prática, né? Eu não sei como o judiciário está lidando com essa... como é que está a implementação dessa linha do STJ? Eu sei que o STF não está fazendo, por exemplo... Não estava até semana passada fazendo a anonimização dos dados das pessoas envolvidas em habeas corpus, por exemplo, que é onde eu estava fuçando, assim. Mas isso era uma coisa importante de ser feita logo. A Espanha, por exemplo, que eu acho interessante para tratar desse tema, ela excepciona. Bom, a Espanha você não consegue entrar no site, ter acesso a dado pessoal de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Tudo isso que hoje se consegue assim facilmente no Brasil, lá não se consegue. Todo o processo penal, para alguém ter acesso a ele, tem que ter uma justificativa, tá? O que eles autorizam? Não autorizam também a divulgação de dados pessoais de nenhuma pessoa condenada, definitivamente. Antes de definitivamente, ninguém. Depois de definitivamente, precisava lembrar agora, mas eu lembro de duas categorias. Crimes contra a administração pública e crimes tributários. Só nesses dois casos eles autorizam a consulta ao nome das pessoas condenadas, mas desde que já haja uma condenação definitiva. Isso é a lei de 2022. Estava lembrando desse exemplo, porque talvez seja o caso de fazer aquela dosagem de publicidade com relação a certas pessoas públicas, no caso deles lá, um crime que eles consideram grave contra
o patrimônio público, que é o crime tributário. Mas acho que eu não respondi sua pergunta, não vou saber responder, quando eu não sei. Nesse mundo aqui, eu tô que nem aquele ponto que eu falei lá, do que a gente conhece versus o que a gente desconhece. Eu sou novata, mas muito interessada, acho um mundo lindo. Muito bom, professora. Temos uma pergunta, uma delas acho até que foi já respondida, da Gisele, então duas, na verdade, a Gisele Maria Carneiro Barreiros, que ela pergunta se pode usar redes sociais na investigação. Facebook, Twitter, enfim. Houve um Caso caso, ela aberto cita pode. rede aberta, né? Enfim. Ela cita o caso da Alemanha, uma menina que morreu, os pais pediram para acessar o Google a fim de saber informações sobre a filha. E a corte decidiu que sim, para saber o conteúdo das informações. Ela também pergunta se a RGPD usada na Europa é considerada no direito penal, especificamente. E também tem um comentário aqui do Guilherme Andrade Lucci, que ele parabeniza pelas palestras e gostaria de fazer uma ponderação que a grande dificuldade no entender dele, da LGPD, parece que não é de validade, vigência nem de eficácia jurídica, senão de eficácia social. Seria uma dificuldade de fiscalização contra a transferência subreptícia de dados. Ou seja, aí vem a pergunta, até que uma cultura da proteção de dados se instale no país, o que pode levar toda uma geração, como garantir a proteção de dados no dia a dia, ou que seja no varejo, como diz o Guilherme, e não no âmbito institucional? Excelente pergunta. Obrigada pelo elogio, pela assistência. Eu brincava lá, a GV montou um curso de compliance, eu ajudei a mudar. Odeio esse nome, tá, gente? Compliance ficou uma coisa tão... Acho um horror ficar falando disso. Mas enfim, montou-se lá o curso de compliance. Eu falei, gente, a primeira onda de compliance foi a da lavagem, desse tamaninho, né? Obrigatória, mas para um rol pequeno de pessoas. Depois veio a anticorrupção. Rol enorme, interesse desse tamanho, porque não exime de responsabilidade, então é uma questão de custo-benefício. Meu risco de corrupção é alto, vale a pena ter compliance, não vale a pena ter compliance. Agora, esse aqui, né? A proteção de dados e a adequação, a LGPD, ela atinge todos nós, porque eu sou titular, todos nós somos os fiscalizadores potenciais do cumprimento das normas da LGPD. Ou seja, pessoas que não têm nenhuma intimidade com a LGPD, né? Como é a pergunta aqui do Guilherme, que nunca vão saber, né? Quantos sites que a gente entra por dia aceita todos os cookies? Eu prefiro não aceitar, mas às vezes estou com preguiça. Como tem feito esses outros países, vou de novo me espelhar em quem tem mais experiência. A autorização para pleitear perante a ANPD e outros órgãos encarregados de proteção de entidades coletivas. Então, não é à toa que você vê, se você for olhar, Guilherme, no sistema europeu, perante o Tribunal de Justiça Europeu e a Corte Europeia de Direitos Humanos, entrando ou atuando como amigos, enormes ONGs famosíssimas, né, de proteção de dados digitais. Mesmo no Brasil, a gente já tem esse tipo de atuação. Então, para responder sua pergunta, é a única forma que eu vejo de controlar isso. Por exemplo, Elô, quando o TRE começou a abrir a chance de fazer o registro dos dados biométricos para controlar fraude nas eleições, eu achei que era uma finalidade justa para ter os meus dados pessoais. Esses dados são dados sensíveis, né? E eu cedi. Você sabe onde que tá isso hoje, né? Vai estar ali no Galeão. Ou em Congonhas. Porque o TRE cedeu para o CEPRO, o CEPRO fez um bancão de dados, que talvez agora seja unificado nesse banco do cadastro base, que isso é um crime contra a humanidade digital, esse negócio, que é uma feijoada completa de dados, e eles vão vender meu rostinho para os bancos validarem a minha identidade no uso dos internet bankings e companhia. Para os bancos se protegerem de fraudes privadas contra eles. Então, como que eu, Elô, vou fazer frente a isso? Eu, Elô, aqui, querendo falar, CEPRO, eu não quero que você... TRE, você nunca poderia ter cedido os meus dados sem meu consentimento ou uma lei autorizando que você fizesse isso.
Não dá. É varejão, como você disse. Super varejo. Vão ser as ONGs. E por isso, a gente queria colocar no anteprojeto como uma norma que deveria depois ser regulamentada por outra lei, né? Da legitimidade para pleitear perante o judiciário de entidades civis sem fins lucrativos no âmbito... Mas acho que no Brasil a gente já tem muito essa cultura. Mas esses países que eu olhei, né, a LGPD deles, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, eles autorizam. E são elas que têm feito esse trabalhão aí de varejo ao qual você se refere. A gente já fez alguma coisa, a Estela Aranha fez. A gente pode hoje, a única coisa que a gente pode no setor penal para LGPD é pedir para a NPD, tá no artigo 4º, parágrafo 2º, que sobrou uma rabeta lá, que autoriza a ANPD a emitir, mediante provocação, instruções com relação à segurança de dados no tratamento de dados no setor penal. Então, a gente pode reclamar para ela e ela fazer uma recomendação ou exigir do órgão um estudo de impacto de proteção de dados. Isso está em vigor, isso a gente pode fazer. A Estela Aranha já fez até num caso de um compartilhamento de dados a pretexto de organizações criminosas, compartilhando todos os dados e formando perfis da gente no âmbito do Ministério da Justiça. Obrigada, professora. Antes de passar a pergunta da Janaína, eu queria voltar um pouquinho à pergunta da Gisele sobre a redes sociais, que são redes públicas, e nós utilizamos efetivamente. Eu vou até citar um exemplo aqui para a professora Heloísa, de vários casos que as partes procuram comprovar união estável, para pedir pensão por morte. Então, vem a juízo para dizer, olha, eu tinha uma união estável com o João da Silva, né? E traz alguns documentos, enfim. E, ao mesmo tempo, no Facebook, coloca fotos, olha, eu e meu namorado, 5 anos juntos. Enfim, aquela informação já está publicizada, já está na esfera pública. Daí todo o nosso cuidado também, o que nós colocamos nas redes sociais. E aqui, por falar em INSS, eu faço aqui a pergunta da Janaína. Bem-vinda, Janaína. Ela pergunta se, ao autorizar o meu INSS, acessar o meu INSS pelos bancos de dados, se pode usar a biometria também. E se a proteção de dados do INSS é efetiva. Ao transmitir essa possibilidade ao INSS, o banco continua se responsabilizando por essa biometria, juntamente com o INSS? É uma pergunta. Tá, então vamos lá. A Porque primeira pergunta... É que os depósitos, se me permite, Janaína, Janaína trabalha comigo na minha vara, por isso eu estou tomando essa liberdade aqui de talvez interpretar a pergunta. Existe toda uma transmissão de dados entre INSS e bancos. Daí eu acho que ela pergunta se ela tem algum conhecimento, se essa proteção é efetiva e se o banco continua se responsabilizando por esses dados que lhes são transmitidos por um órgão público. Então. Isso mesmo, doutor. Tá. Obrigada. Não sei, tá, gente? Isso aí é bem âmbito da LGPD mesmo, tá? Então, não sei. O que a gente sabe, pouco que a gente sabe, de novo, falta muita transparência, especialmente quando a gente tá falando do governo e deste governo. Isso tem que ficar muito claro. É um uso agressivo de dados. Vide os dossiês, assim, né? Os dossiês contra funcionários públicos feitos dentro da MJ. Então, eu vou começar pelos dados abertos em redes sociais. Quem publica seus dados está autorizando que as outras pessoas tenham acesso a esses dados. Agora, que elas possam armazenar, precisa ver que tipo de autorização é dado. Armazenar, tratar, utilizar, classificar, aí eu já acho que não. Mas, de novo, precisaria olhar as políticas lá, porque quando eu entro no Instagram, no Facebook, primeiro eu posso fechar ou não certas coisas, e eu preciso olhar ali se eu estou tornando e autorizando todas as pessoas que acessam a todos os tipos de tratamento, porque tratar não é só coletar ou guardar na sua máquina um dado de uma outra pessoa, né? É também classificar, transmitir, distribuir, comunicar. Segundo, eu, Elô, posso, tá? Porque eu, Elô, uso privado. Vocês estão usando no âmbito do Poder Judiciário. Não é uso econômico, mas se aplica aí os artigos 26 seguintes da LGPD. Mas, em princípio, os dados públicos tornados públicos pelo próprio titular
podem ser utilizados publicamente nos termos da LGPD. E só para te falar, mas eu também uso as redes sociais, já falei isso para meus alunos da GV, que vêm pedir prorrogação de prazo. Às vezes dou uma espiadela, né? Uma espiadela. E já aconteceu de numa dessas espiadelas, a pessoa desesperada pedindo prazo, me matando, estava abraçada num coqueiro, numa praia paradisíaca, e me pedindo prazo. Falei, então, ou você elimina a professora da sua rede social, ou você, né, não posta certas coisas se você for pedir prazo. Então, a gente também usa essas informações. Mas as informações públicas podem ser utilizadas, né, a partir do consentimento que deu o titular desses dados. Não tenham dúvida de que quando a gente usa redes sociais e a gente não lê a política inteira de privacidade, deve ter lá que a gente está autorizando a fazer tudo, né? Porque, inclusive, são construídos perfis a partir desses dados. Gente, tudo que é grátis, o produto é você no mundo digital. Então, se o Instagram é grátis, o produto é você. Você é o produto, né? Você que tá pagando com os seus dados. E a pergunta do INSS, então, não sei responder, não sei o nível de segurança, que eu saiba não é bom, houve vários vazamentos de dados de todo o sistema do governo, e esse é o grande perigo de eu botar tudo num sacolão, porque a gente hoje não morre de medo que se furtem isso daqui, porque a nossa vida está aqui. Um bancão de dados como o cadastro base do cidadão, que iria todos estes dados, os do TRE, os do CEP, CNH, tudo furtou isso aqui, acabou a vida de todo mundo que está aqui agora hoje conversando aqui. Por isso que eu também detesto aquele aplicativo .gov, porque até meus dados médicos estão lá. Dados extremamente sensíveis. Já eles vão vender para a empresa seguradora, tá? De seguro-saúde. Não duvidem que eles vão fazer isso. Mas nós não vamos deixar. Nós, o Guilherme e as ONGs, não vamos deixar eles fazerem isso com a gente. O Douglas faz uma consideração, não sei se é uma pergunta, o Douglas Camarim, aliás, muito obrigada, mais elogios aqui de todos, aqui a palestra, as brilhantes exposições. O Douglas considera Márcia, se você quiser... Por favor, pode falar. Se você quiser, eu dou um oi aqui para vocês. Está com você. De início, está com você a palavra. De início, meus cumprimentos aí a todos, satisfação, muito agradável e uma excelência a exposição. Sou colega aí da doutora Márcia, sou doutorando em Direito Econômico na USP, que eu estudo plataformas digitais. E é um caso que chama a atenção, esse que o colega colocou no compartilhamento do meu INSS para atividades bancárias. Uma vez ultrapassada, vamos dizer assim, blindada essa informação, mediante, vamos dizer assim, o consentimento do particular para o banco, e assim, vamos dizer, ter um nível de score credit, um nível de pontuação positiva, e ele autorize o compartilhamento para o banco, em caso de fraude com os seus dados, certamente a responsabilidade, uma vez subjetiva, passa a ser objetiva em razão do risco. Nessa análise pontual aí, até porque o artigo 43 afirma que os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que, embora tenham realizado o tratamento de dados, não houve violação à legislação de proteção de dados, e como tal, teria que se aferir se essa atribuição fora abusiva ou se fora displicente com a segurança. O artigo 44 os seguintes trata da segurança e coloca o 45 que as violações do direito do titular no âmbito da relação de consumo permanecem sujeitas às responsabilidades na legislação de consumo e, como tal, o risco é objetiva. Então, particularmente, eu considero ela uma relação civil subjetiva em razão do 43 e 44 e os apontamentos da doutrina, que é polêmica nesse sentido. Mas quando houver risco e quando houver relação de consumo, ela passa a ser objetiva e, como tal, é responsável. Então, meus cumprimentos aí a todos. Está respondido, Leo, com excelência. Muito obrigada. Tem uma... Obrigada, Faz a pergunta da Janaína? Ou já foi feita, Janaína? Não, eu só queria fazer um comentário assim, ó, que o INSS, ele autoriza a pessoa a fazer a biometria, né, para poder entrar no cadastro do MeuGov, lá com todos com direitos mais amplos, né, que daí seria a categoria ouro lá que eles colocam, né.
E assim, geralmente essa biometria vem dos bancos, sabe? A minha dúvida, que acho que o Douglas acabou de me responder, a Sara também, era para assim, se eles respondem conjuntamente da mesma forma, né? Porque assim, o banco vai responder só até o limite do que ele reservou ali, do que ele guardou, né? Mas quem vai disponibilizar a biometria em si é o INSS, né? A INSS se responsabilizaria pelo vazamento da biometria em si, né? Porque estaria ali guardado dentro do meu INSS para usar só para o meu INSS. Se usasse isso dentro do Gov, não seria mais responsabilidade do INSS, porque, em tese, ele não pode vazar esses dados, né? Mas o vazamento vem, muitas vezes, da plataforma do meu INSS, não do Gov, não do banco, né? Então, assim, tem um limite de responsabilização ou todo mundo responde igual em tudo, sabe? Porque fica muito cômodo, né? Para, tipo, quem pega o dado responsabiliza só por uma parte, o outro que passa o dado, vocês... Entende? Assim, tipo, tem uma solidariedade nessa responsabilidade assim, penal, administrativa. Bom, vamos lá. Penal não existe, tá? Porque a gente não tem. Inclusive, outro ponto polêmico no anteprojeto é que eu e o Vladimir Aras, a gente queria fazer um monte de tipo penal lá. E não tava no nosso escopo, a gente fez um só. Porque realmente, assim, se você olhar os países com os quais a gente conversa, por exemplo, a gente tem uma lei, a Caroline Dickmann, mas ela não protege nada disso. A gente tem uma proteção super insuficiente para incidentes graves, né, de transmissão de dados. Eu não sei responder a sua pergunta na esfera civil, o Douglas com certeza sabe, eu só quero chamar a atenção, porque às vezes eu já tomei vários pitos com razão. Quem sai falando umas coisas que não sabe, alguns desses sistemas de validação de identidade, eles não transmitem o dado. Então, eu pego esse telefone aqui, pego o rosto da Elô, mando lá pro sistema do CEPRO. Dentro do sistema, eles falam, essa aqui é a Elô. E aí, volta aqui. Pode entrar, Elô, aqui no, sei lá, na loja de livros. Ou seja, ele não compartilhou os meus dados biométricos com a loja de livros. Ele simplesmente falou para a loja de livros, é Elô, não é Elô. Aí a loja de livros falou, entra, não entra, tá? É um sistema de validação de identidade. Não tem transferência de dados. Uhum. Só para alertar disso, porque a gente sempre tem que falar com o pessoal do lado técnico quando tá falando isso. O problema é assim, se o INSS guarda essa informação para futuras, ou toda vez ele tem que ir lá no banco, buscar, validar, e ele não guarda, né? Não, o problema é se ele guardar que eu tô sendo consultada por uma loja de livros, entendeu? por um sex shop, entendeu? Pelo Partido dos Trabalhadores, né? Exatamente. Isso é um problema. Se ele guardar, ele tem que se responsabilizar por essa guarda, de não compartilhar. Ele não poderia, né? Bom, então, enfim. O Douglas sabe responder a questão da responsabilidade, não? O Douglas até colocou no chat os artigos sobre esse assunto, eu acho que estão muito bem pontuados, e nós já estamos caminhando para o final. Então, eu gostaria aqui de agradecer muito o professor Danilo Doneda e a professora Heloísa Estelita. Foi uma manhã muito produtiva, muito gostosa. Eu falo que é gostosa como comida da mãe da gente. Aprendi muitas coisas. Também convido a senhora a estar conosco em outras ocasiões e também convido a todos para amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos mais um curso, né? Mais uma palestra, mais uma aula deste curso. O tema será LGPD e cyberataques, pelo professor Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo, e pelo meu colega Caio Moisés de Lima, juiz federal, que é coordenador das turmas recursais de São Paulo. Agradeço a todos os presentes, a todas as perguntas, a todos os comentários, e desejo a todos um excelente dia. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos e a todas também. Bom dia.